Fala você que é santista, fala você que é torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos ao canal Cérebro Santista, que vai ser apresentado por mim, Gelson Henrique, santista, né? Vou falar muito de análises pós-jogo, sobre o dia a dia do Santos, sobre escalações, sobre curiosidades, sobre tudo que envolve o Santos, principalmente pelo nome, né, Cérebro Santista, analisando mais com a razão do que com a emoção. Só que hoje, no vídeo de inauguração do canal, vai ser complicado, né? Porque assim, acabou o jogo, Mirassol 3, Santos 2, derrota, o Santos continua com 9 pontos. O primeiro tempo foi 3-0, o Santos conseguiu fazer 2 gols no segundo tempo com o Madison e com o Marcos Guilherme. Aliás, o Marcos Guilherme marcando pelo seu segundo jogo consecutivo aí, fez contra o Ituano e agora fez novamente. Então assim, hoje vai ser complicado não ser com a emoção, mas vamos tentar aqui. Então vou rodar a vinheta e volto logo logo. E vamos falar dessa derrota aí que assim, eu não esperava uma vitória do Santos, eu esperava assim, antes do jogo, pelo Santos poupar o Ricardo Goulart, pelo trabalho que o Eduardo Batista vem fazendo, né, no Mirassol. É um time que está se classificando para a próxima fase, está na zona de classificação, faz boas campanhas, né, naturalmente no Campeonato Paulista, desde 2010, né, desde quando acompanho futebol ali, o Mirassol costuma trazer perigo aos grandes, né? Só lembrar de Mirassol 6, Palmeiras 2 ali em 2014, se não me engano, né? E contra outros times também, contra São Paulo em 2020, na época do Fernando Diniz ali, 3-2, eliminou o São Paulo do mata-mata. Então assim, foi uma partida horrível do Santos no primeiro tempo, né? No primeiro tempo foi horrorosa a partida do Santos, foi o pior primeiro tempo, assim, dos últimos anos do Santos, né? Foi aquele apagão totalmente, né? A escalação que o Santos entrou também não ajudou muito, né? Porque ó, João Paulo, Madison, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. Até aqui tudo bem. Ângelo, Vinícius Balieiro, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme. Meio de campo. Léo Batistão e Marcos Leonardo na frente. Assim, no intervalo saiu Léo Batistão, saiu Felipe Jonathan e saiu Vinícius Balieiro. O Balieiro, Felipe Jonathan e o Batistão, esses três que saíram e deram lugar a Camacho, Lucas Braga e Sandri, assim, o time mudou drasticamente com a entrada deles e a saída deles também mostrou que eles prejudicavam o time, né? O Felipe Jonathan, assim, não dá, cara. O Felipe Jonathan, o Carille, a comissão técnica e o Santos precisa entender que ele precisa adquirir ritmo, precisa, sei lá, corrigir problema físico, ainda não está inteiro para a temporada, não está 100%, nem como lateral esquerdo, nem como volante, nem como meia pela esquerda, e não tem condições de ser titular no momento, né? No momento ele não tem condições de ser titular. Lá na frente ele pode ser titular, mas hoje atualmente tem jogadores na frente dele como é o Sandri, que está voltando também, né, de um período de contusão, de lesão grave, né? Vinícius Balieiro está na frente dele também, apesar de ter feito um péssimo jogo hoje também. Quem mais? O próprio Vinícius Anocelo, né, que começou no banco hoje, nem entrou, talvez tenha sido poupado também. O próprio Camacho está na frente dele. E outros jogadores que podem buscar seu espaço também agora pro meio, como meio atacantes, como é o Bruno Oliveira, o Gabriel Pirani, o Lucas Barbosa como meio campista também. O Jobson, assim, para volante, o Jobson eu já não confio tanto, né? Eu costumo falar que eu já desisti do Jobson, né? Ele chegou no Santos em 2019, na época do São Paulo ali, ele tinha feito um bom campeonato paulista com a camisa do Red Bull Brasil, ainda era Red Bull Brasil, a Red Bull tinha apenas esse time aqui no Brasil, aí depois tomou conta do Bragantino também, agora tem o Red Bull Brasil e o Red Bull Bragantino. Ele jogou um ótimo campeonato ali pelo Red Bull Brasil, inclusive foi eliminado pelo Santos nas quartas de finais ali, no Pacaembu 2-0. E o Jobson tem uma bola longa muito boa, tem um bom passe, só que é aquele jogador desligado, que em qualquer momento do jogo pode estar desligado e numa bola no contra-ataque, ou na jogada construída ali do adversário, ele pode ficar disperso e o Santos acaba sendo prejudicado por ele, né? Então assim, o Jobson, creio que não entrou em nenhum jogo ainda, né, nessa temporada, não entrou em nenhum jogo, não foi aproveitado ainda na temporada passada, se eu não me engano. Ele foi, né? Ele foi aproveitado na temporada passada com o Carille. Eu me lembro que, rapaz, agora me falhou na memória, com o Carille na temporada passada, desde que ele assumiu,
eu acho que ele não... ele estava machucado, né? Não jogou, tá certo. Não atuou porque ele ficou um longo período inativo, né? Machucado. Mas, segundo tempo, Marcos Guilherme muito bem, que entrou, né? Não tem como deixar de falar. O Sandri deu uma consistência melhor ali, principalmente a entrada dele, do Camacho, que ele entrou e deu mais uma assistência com a camisa do Santos, é a terceira dele, né? Que eu me lembro, foi uma contra o Grêmio, e essa é a terceira, eu tô tentando me lembrar, mas eu me esqueci, naquele jogo contra o Grêmio ali no começo dele, né? Na época do Fernando Diniz ainda, e muita gente fala na imprensa, quando falam do Santos, na imprensa de São Paulo, principalmente capital, que não acompanham tanto o Santos, né? Quando falam de Camacho, contratação dele para o Santos, falam pedido do Carille. É um equívoco grotesco, né? Porque o Fernando Diniz que pediu a contratação dele, ele chegou na época do Fernando Diniz. Fernando Diniz que trabalhou com ele no Atlético Paranaense e no Audax lá atrás, né, em 2016. Foi o Diniz que pediu ele então para corrigir o mundo e a todos aí que sempre quando falam do Santos falam isso. Mas assim, ele jogou bem, entrou muito bem. O Camacho é aquela coisa, né? Ele joga um jogo bom ou dois no máximo ali seguidos e fica 15, 16 jogos jogando mal, né? Atrasando o jogo. Um jogador lento para um jogador de meio de campo, para um volante. Ele tem uma dinâmica assim bem baixa, não é um jogador assim, vamos considerar, de um futebol moderno, né? Que exige muito fisicamente, taticamente, tecnicamente ele é até bom como segundo volante. Acho que Sandri e Camacho pode funcionar bem em muitos momentos, acho que pode ser essa a dupla de volantes, né? O Zanocelo fez um ótimo jogo, ótimo primeiro tempo, né, contra o Ituano, para pontuar aqui muito bem, fez um ótimo primeiro tempo contra o Ituano. Pode brigar ali com o Sandri, pode brigar ali com o Camacho. O Sandri ainda está se recuperando de uma lesão, ainda não está 100%, então continuaria com o Zanocelo e Camacho, a dupla de volantes, mas para um futuro, para daqui um mês, para daqui 2 semanas ou 3 semanas, seria Camacho e Sandri a dupla de volantes, na minha opinião. E assim, para finalizar, o Thailson entrou nos acréscimos, o Lucas Braga entrou aos 46 e pouco fez. Destacar também, eu queria destacar o Lucas Pires, que é um lateral esquerdo que para mim já é titular, já está carimbado ali, é o titular absoluto desse time, porque o Felipe Jonathan caiu muito de nível e fisicamente não está 100%, então para mim, jogador aí que era da base do Corinthians, foi para a base do Santos, fez uma ótima Copa São Paulo pelo Santos. Santos foi vice-campeão da Copa São Paulo nessa temporada, é o titular absoluto para mim. E a zaga, né? A zaga eu queria falar que o Eduardo Bauerman é o equilíbrio dessa zaga, né? E Madison fez o gol, como sempre, naquele pique artilheiro dele, né? E o Kaique, né, cara? O Kaique, tecnicamente, com a bola no chão, com a bola no pé, ele é muito bom, só que não tem aquela experiência de zagueiro e falha constantemente. Em bola aérea não é o forte dele, né? Então ele precisa aprimorar muito isso. Eu gosto muito do Kaique, mas ele precisa melhorar muito essa questão da bola aérea, beleza? Então é isso, derrota. Próximo jogo é contra o São Paulo no domingo, 6h30. Transmissão da Record. Espero que Ricardo Goulart volte com todo o gás e que faça o Santos jogar um jogo melhor. O segundo tempo deu esperança para o Santos, mas é muito complicado ver até onde o Santos vai nessa temporada, beleza? Então é isso, já se inscreve aí no canal, ative o sino das notificações, deixa o like no vídeo que ajuda muito, ó, novo projeto aí, Cérebro Santista. Valeu, até a próxima.